Olá amigos, como estão? Primeiramente sejam bem-vindos ao canal PABX IP na prática, e hoje nós falaremos um pouco sobre o conceito do Isabel, que é um dos PABX que nós vamos trabalhar aqui durante esse tempo no nosso canal. Então eu quero te convidar a me acompanhar aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o Isabel, que é um dos PABX IP, uma das possibilidades, né, de PABX IP no mercado, né, sendo ela uma versão muito utilizada, largamente utilizada, não é? Onde nós temos diversos desenvolvedores, diversos profissionais, engenheiros que atuam, né, no desenvolvimento desta solução. E ela tem se demonstrado bastante estável, né, nos últimos anos. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a versão do Isabel, né, que é um PABX IP. O que é um PABX? Primeiramente, o que é um PABX IP? Um PABX IP é uma central telefônica onde ela concentra todos os recursos, né, de telefonia para que haja comunicação interna e ramais internos para o mundo exterior ou internamente. Então a figura do PABX é justamente fazer esse roteamento, com o mundo exterior, o público, né, com a rede interna. Então nós temos ali a figura do IP, que é o que? É a função, né, de um PABX na rede IP, né, através do protocolo IP. E quando você acrescenta os recursos de IP, você tem uma gama muito grande de recursos, de possibilidades, questões de segurança, de backup, de agilidade, enfim, é uma evolução, né, do tradicional PABX. Hoje em dia, em geral, as empresas todas estão indo lançando, né, ou já lançaram as suas versões de PABX IP. E voltando ao Isabel, né, é um software open source, onde você tem ali a possibilidade de atuar diretamente no software. Nós vamos falar na sequência sobre o sistema, não é? Sobre o projeto Isabel, onde você tem ali o desenvolvimento realizado pela equipe. Você pode contratar diretamente através do isabel.com, ou você pode ter acesso ao isabel.org. Aqui, como nós vamos ver aqui nessa imagem, né? Nós temos aqui no isabel.com o site, né, onde você tem acesso às soluções comerciais, né, da solução, e o isabel.org, onde você realiza o download e tem acesso também ali a demais recursos, não é, que estão disponíveis para a comunidade. E voltando, né, a falar sobre o Isabel, você pode utilizar ele em diversos projetos. O meu foco aqui é justamente ampliar e disponibilizar informações com maior facilidade para que você possa utilizar essa central riquíssima de informações, ela é riquíssima de recursos, não é? Em um projeto, em vários projetos, talvez baseando ali uma migração na tua empresa, enfim, as possibilidades são muito grandes. Hoje você pode utilizar esse recurso do Isabel, seja em um condomínio de casas, por exemplo, um condomínio de 10 casas, 20 casas, um condomínio pequeno. Você pode utilizar também em um condomínio com 1000 apartamentos. Você pode utilizar em um call center, né, com 10 posições, com 1000 posições, com 2000 posições. Você pode utilizar trabalhando, né, estruturando ali todos os recursos. O software, ele você vai ser atendido ali com a disponibilidade que tem nesse software. Lembrando, né, ele não é apenas um software, né? Você tem a estrutura de Isabel e você vai adicionando recursos e funcionalidades, né? Você vai trabalhando ali com possibilidades, né? Questões de gravação, monitoramento, filas, não é? Poder utilizar o ramal, né, no teu navegador, enfim, são diversos recursos que você pode inclusive contratar, né, adicionais para o teu PABX.
Enfim, você pode utilizar, né, falando um pouco sobre a utilização, você pode utilizar em uma instalação local no teu cliente, onde você vai instalar em um servidor, em um Raspberry, em um PC convencional, né, vamos dizer assim, você pode utilizar. Talvez, eu tenho um computador, um Core 2 Duo, ou algo assim, você pode utilizar, né, avaliando, né, é necessário fazer avaliação para cada projeto. Então, você pode utilizar na nuvem, né, você pode utilizar ali, instalar o teu PBX na nuvem, né, hospedado em diversos servidores cloud, serviços cloud, não é? Azure, Google Cloud, enfim, tem diversos serviços cloud que você pode utilizar para realizar disponibilizar esse recurso, né? Então isso viabiliza, hoje em dia, com muitas empresas trabalhando em home office, viabiliza que o funcionário tenha o seu ramal onde ele estiver, né? Seja instalado em um telefone IP, em um ATA, né? Eu tenho aqui um ATA, né? Onde pode ser conectado um telefone convencional, né? A rede, enfim, você pode utilizar também um adaptador de telefone analógico, um ATA, e o teu funcionário, o funcionário da empresa, tem um telefone convencional na casa e ele estará utilizando um recurso de telefonia IP sendo transparente, sem maiores observações, sem maiores dúvidas em relação a isso. Enfim, é uma gama muito grande de recursos e esse vídeo ele visa basicamente trazer ali uma informação, trazer algo um pouco mais amplo, né? E nos próximos a gente vai aprofundar ali as informações, entrar em detalhes, mas visando o que? Essa entrada de quem está começando no mundo IP em relação à telefonia, quem está começando em telefonia IP, para que possa ser algo esclarecedor, né? E ali nós vamos aprofundar, né? Aprofundar nas avaliações, enfim. Novamente fica aqui o agradecimento ao teu acompanhamento no meu canal. Deixe seu comentário, sua dúvida, nós vamos ter, né, uma alegria em responder as dúvidas, aos questionamentos. E as dúvidas, né, já adiantando, as dúvidas muitas vezes elas vão surgir de projeto para projeto. Talvez você pode passar por uma situação onde você vai instalar vários PBX e em um específico vai surgir uma dúvida. Então a gente pode auxiliar ali, né, no esclarecimento dessas dúvidas, né? Também através aqui dos comentários do canal. Fica o meu agradecimento aqui e nos acompanhe nos próximos vídeos. A gente vai ter uma grande alegria de responder e pontuar qualquer dúvida que surgir, ok? Um forte abraço.